Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos diz o Senhor. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. De modo especial nesta quinta-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho que ouvimos, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23, é conhecido como o evangelho da profissão de fé de Pedro. Porque Jesus, ao questionar os discípulos a respeito de quem ele era, Pedro toma a iniciativa e diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E ouvimos o elogio que Jesus deu a Pedro. Feliz és tu, bem-aventurado és tu, porque não foi o homem, não foi a carne nem o sangue, mas foi o Pai do céu que te revelou isso. E por isso, você será um homem novo. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que na teologia bíblica, quando uma pessoa recebe um nome novo, quando o seu nome é alterado, ela recebe uma missão, uma nova missão. E a cada nova missão, precisamos entender, existe também uma nova unção. Pedro, chamado por Jesus de pedra, recebeu a missão de ser o guardião da igreja, de ser o porteiro da igreja. Não é à toa que Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. E como nós precisamos entender que receber as chaves implica muita responsabilidade. Ao contrário daquilo que nós vivemos no mundo, na igreja, receber a chave significa serviço, significa doação, significa entrega. Por isso, em toda a posse de um pároco, ele recebe a chave da igreja, porque ele também, nesta imagem de Pedro, na sucessão de Pedro, ele é responsável, guardião por aquela igreja, não somente a igreja de pedra, mas a igreja viva, o povo, a paróquia. No mundo, receber a chave significa, muitas vezes, eu adquirir uma síndrome, que nós chamamos a síndrome do pequeno poder. Só eu abro, só eu fecho, só eu faço, só eu posso realizar tal realidade. Como nós precisamos entender hoje que quando nós recebemos uma chave, nós não recebemos uma chave para mandar, mas recebemos uma chave para servir. Por isso, assim nos ensina os santos padres da igreja, de modo especial, Orígenes. Quando Jesus chama Pedro de pedra e quando ele dá as chaves do reino, ele está dizendo para nós que, segundo Orígenes, Jesus constrói a igreja sobre Pedro. Pedro é a pedra que sustenta a igreja. Este é o pensamento de Orígenes. Mas como nós precisamos entender, amados irmãos, que aquilo que Agostinho nos ensina e muitos outros santos padres nos revelam a respeito desta passagem é muito mais profundo. Porque nós sabemos que a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular e esta pedra é Jesus. Quem é o fundamento e o sustento da igreja não é Pedro, mas é Jesus. Jesus é a rocha firme, Jesus é a pedra em que ele mesmo diz para nós
quem constrói a casa sobre a rocha, a casa não cai. Por isso Agostinho diz, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de sustento é Cristo. E Pedro, quem é? Como nós precisamos entender que Pedro, que Cefas, do hebraico, significa rocha escavada, significa pedra oca. Ela é rochedo que abriga. O poder de Pedro não está em ser o fundamento da igreja, mas, na verdade, toda a missão que Pedro recebe está neste lugar de proteção, neste lugar de acolhimento, neste lugar de segurança. Pedro é pedra porque ele vai abrigar todos aqueles que vêm buscar a rocha firme que é Jesus. Assim como os pássaros se abrigam nas rochas, assim como os animais, em dia de tempestade, buscam refúgio nas grutas, assim também Pedro, que é pedra, que é guardião da igreja, ele está para acolher a todos aqueles que venham ao encontro do Senhor, para receber todas as graças, todos os sacramentos, pois aqui está a missão do apóstolo, aqui está a missão dos bispos, aqui está a missão dos sacerdotes. Nesta semana que meditamos sobre a vocação sacerdotal, o Evangelho de hoje vai dizer para nós que nós precisamos ter um coração de Pedro, que não é pedra por ser fundamento, mas é pedra por ser acolhimento. Que Deus nos conceda esta graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.